Vamos estar lendo o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Atos, capítulo 4, verso 31, qual estaremos compartilhando alguns minutos. Diz assim o texto: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Queremos em alguns breves minutos compartilhar essa palavra. E como semana agora que vem, sábado, já vamos para a convenção e teremos uma semana de convenção, eu preferi não iniciar um novo estudo por enquanto. Quando voltar, então, a gente retoma o estudo sistemático. Mas hoje trabalhar uma mensagem, eu considero assim, tema livre, né? Uma mensagem que possa fazer reflexão na nossa vida diante daquilo que estamos vivenciando nos dias de hoje. A nossa temática do ano é a oração, a força que move a igreja. Então ela fala sobre a oração. E é importante que nós possamos compreender alguns aspectos que a oração pode produzir na nossa vida. Então hoje eu coloquei um tema: avivados para transformar, e baseado então dentro dessa leitura feita em Atos, onde nós podemos assim contemplar o mover de Deus logo após o derramamento do Espírito Santo. Então veja, é importante que nós líderes tenhamos clareza em buscar encorajar a igreja para que haja avivamento, né? Para que o Espírito Santo possa verdadeiramente ter a liberdade de atuar, de agir no meio da igreja. Por quê? Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo e deixar que o avivamento produzido por ele possa tomar o espaço necessário na nossa vida, no nosso ser, nas nossas decisões, então nós vamos viver um mover de ousadia, um mover do trabalhar dele. Vamos estar unidos com boas obras, nós vamos ver as nossas vidas sendo transformadas para um propósito, qual? Glorificar o nome do Senhor. É importante que nós venhamos, né, conhecer o trabalhar de Deus. Através desse trabalhar de Deus, nós passamos a caminhar direcionado num projeto glorioso de Deus para sermos instrumentos, para sermos vasos nas mãos do oleiro. E assim sendo, a igreja do Senhor, ela vai caminhando, ela vai avançando para quê? Para impactar o mundo. E eu pergunto, será que hoje a igreja está impactando o mundo? Ou o mundo está impactando a igreja? Né? O poder do evangelho, ele não se desmereceu, ele não se esvaziou, ele não findou, ainda é o mesmo evangelho. E para que possamos usá-lo de maneira poderosa, temos que estar alinhados com aquele que nos deu a palavra. Então o Espírito de Deus, ele está em nosso meio para poder justamente nos motivar, nos capacitar para que possamos andar em unidade, né? Para que possamos também viver a plenitude da presença dele. Então veja, quantas coisas que são importantes observar para entendermos que, se seguirmos
vamos dizer assim, a receita do bolo, vai sair bolo, né? Vai, no final, acontecer aquilo que estamos seguindo. Então, veja, se nós seguirmos a palavra de Deus, a orientação dela, e viver na plenitude do Espírito Santo, nós seremos, sim, abençoados, seremos vasos, instrumentos, vamos viver em união, vamos viver impactando o mundo pelo poder do Evangelho, das boas obras, porque desafios e frieza espiritual sempre vai surgir. Mas se você está na presença do Espírito Santo, avivado por ele, você será todos os dias transformado para que o reino do Senhor e a glória seja dada a ele. Então, veja, amados, nós também precisamos entender que, se compreendemos o processo do avivamento, então é necessário estar bebendo na fonte constantemente. E como é que nós podemos beber na fonte constantemente? Um dos passos, né, dos critérios fundamental é a leitura da palavra. Sempre a palavra é a base. A palavra, ela nos orienta, ela nos fundamenta. A palavra nos sustenta. Então, veja, crente que não lê Bíblia, ele tem dificuldade a compreender o agir de Deus, as promessas, né, os propósitos. Então, ele fica em uma situação decadente, esfriada, né, diante daquilo que é o poder da palavra. Mas somente ler a palavra também não resolve. Nós precisamos, então, buscar poder. E como se busca poder? Orando, clamando, intercedendo, né, suplicando. Então, veja, quando nós passamos a orar, e orar com fervor, com graça, com ousadia, né, verdadeiramente nós passaremos a viver, irmãos, num único propósito. A igreja vai ser unida. O texto lido mostra o que? Uma igreja unida. Então, muitas das vezes, a gente vê dentro da igreja dificuldades. Às vezes a gente vê pensamentos que vão se dispersando. E a pergunta é, será que estamos na mesma linha de pensamento do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo que habita em mim é diferente do que habita em você? Porque às vezes há tantos embates, há tantos momentos de confrontos e contradições dentro do ambiente igreja, que a gente fica preocupado. Não pode o Joãozinho sentar perto do Benedito, porque eles não se falam, eles não conseguem interagir. E aí se pergunta, será que estão avivados? Será que estão sendo transformados pelo Espírito Santo? Pelo poder da palavra? Entende? Então, são tudo levantamentos e questionamentos que eu estou colocando para nós refletir. Porque a nossa vivência, né, diária, né, no coletivo da igreja, ela precisa estar em harmonia. E harmonia com o quê? Com a palavra, com a presença do Espírito Santo que habita em nosso ser. Então, ser avivado para transformar diz respeito de que verdadeiramente nós possamos estar em unidade, capacitados para poder produzir frutos e bons frutos. Então, acho que, partindo disso, nós podemos, assim, começar a olhar, à luz das Escrituras, lá no Antigo Testamento, momentos que Israel, eles tiveram dificuldades, em crises, tiveram momentos, assim, vamos dizer assim, de um esfriamento da fé, uma apatia espiritual, né?
Você vai ver os tempos dos juízes. Isso é muito comum perceber. Vinha um juiz para restaurar Israel, para trazer novamente ele para o prumo de Deus, para que assim eles pudessem cumprir o propósito que Deus estabeleceu na vida deles. Mas de repente passava o tempo e Israel novamente se esfriava, se desviava, caía na idolatria, né? Ficava na injustiça social, e lá novamente Israel vai, né, jogar tudo a perder. Quando olha-se para Juízes 21 e 25, né, então você vai observar aqui uma situação que cada um fazia o que achava melhor. Achava segundo o seu olhar, seu coração, segundo a sua justiça. Cada um vivia a sua vidinha. Mas não era isso que o nosso Deus gostaria. Então veja, nesse caminho, nesse processo, Israel vivia os altos e baixos. Igual aqueles crentes que não têm força, que eles dizem que não conseguem, mas eles também não buscam a presença de Deus como deveria, eles não se amparam na palavra, porque eu não consigo entender o crente que se diz que não tem força, que é fraquinho, ele quer viver naquela situação para que as pessoas às vezes fiquem com dó, sintam piedade dele. Mas ele não está amparado na palavra. Se você for conversar um pouco e investigar, ele vai dizer, não lê Bíblia, não participa, né? De repente no movimento de oração, não se preocupa em buscar os cultos que são direcionados do ensino, simplesmente quer viver uma vidinha, né? Porque talvez tem medo do inferno, tem medo, de repente, de morrer, ou às vezes, né, não tem clareza em algumas questões na sua dinâmica pessoal, e até mesmo alguns que querem que a igreja fique sustentando, né? Tem isso também. Tem aquele crente, né, que gosta que a igreja toda hora dê uma luz para ele, que dê um remedinho, que dê uma cesta básica, para ele viver. Então é interessante ficar, né, debaixo dessa autopiedade, né, que às vezes eles precisam, mas ficam se sentindo miserável, pobrezinho, botando dificuldade, e vivem uma vida. Isso não é o poder do Evangelho. Não é isso que o Espírito Santo quer fazer na vida do povo de Deus. Então veja, essas situações que nós hoje experimentamos e vivenciamos, lá no Antigo Testamento, lá no arraial, né, do povo de Deus, às vezes aconteciam essas coisas. Eles tinham apatia espiritual, ficavam, né, vivendo segundo os seus desejos, seus corações, às vezes entrando no caminho da idolatria, e aí o que acontecia? Deus, na sua misericórdia, e para cumprir o seu projeto glorioso, precisava dar uma sacudidela nesse povo. Então ele botava, de repente, debaixo de um jugo, debaixo de um juízo, de uma dominação. E aí quando você vê Juízes 6 e 34, aí ali vai ter um recorte de uma passagem aonde o anjo procura Gideão, né, e transforma ele num grande líder, e ele diz assim, vai nessa tua força, varão valoroso, né? Ou seja, Deus está contigo, Deus tem um projeto, Deus tem algo a fazer. Não fica olhando assim, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou menorzinho. Já viu esses crentes dizer, eu sou mais pequenininho? Uma autopiedade para assim, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim, que eu sou pobrezinho, eu sou insignificante. Não. Falta de leitura, falta agregar a palavra e a promessa. Se a palavra de Deus nos diz que nós somos co-herdeiro com Cristo, então você faz parte de uma herdade. Se a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes, que nós somos pessoas especial para
ministrar, para levar a palavra, para conduzir, impactar pessoas a entender que Deus, no projeto glorioso, enviou Jesus, o seu Filho. Então nós não podemos ficar aceitando que não somos nada, que somos menorzinhos e ficar nessa situação terrível. Israel, vivendo dessa maneira, Deus colocava um jugo neles. E aí os midianitas tomaram a situação, né? E eles começam a sofrer, começam a gemer, começam a estarem agora debaixo de um jugo, porque não estavam na vontade de Deus, estavam distantes, estavam desviados do projeto. Mas, no momento exato, né, depois de, se eu não me engano, 7 anos de estar subjugado, aonde plantavam, né? Estavam lá plantando, e vinham os midianitas, os amalequitas e outros, e roubavam tudo. Levavam os rebanhos, levavam a comida, e eles ficavam ali. Israel empobreceu. Até que começam a gemer, clamar, e aí Deus começa, agora estão entendendo. Estão começando a desejar que eu venha realmente ser o Deus deles. Aí Deus levanta Gideão e vai trabalhando. E aí você conhece a história, né? Onde o Espírito Santo ele vem revestir Gideão, porque aquilo ali é uma operação de Deus. É algo que, assim, com a grande quantidade que ele consegue liderar, Deus fala, tem muita gente aí. Se vocês vencerem os midianitas com esse potencial todo aí, simplesmente vão dizer, não, foi a nossa força. Como tem crente nos dias de hoje, que às vezes Deus deu prosperidade, ficou abastado, e aí ele fica, porque é o meu trabalho, é o meu dinheiro, esquece que é Deus. Se Deus não for na nossa vida, não somos nada. E aí Deus fala, tira essa aqui, tira aquele ali, manda voltar, e só deixou 300. E com 300 Deus deu uma grande vitória e um ensinamento. Que o crente precisa estar na dependência de Deus. O povo de Deus precisa realmente confiar nele. O texto sagrado está aí para justamente revelar que há um Deus soberano, poderoso, suficiente. E ele quer compartilhar isso com aqueles que o amam. Se nós nos colocarmos em submissão, em rendição a Deus, Deus vai ter prazer em abrir as portas, abençoar, suprir, dar condições. Mas se nós não entender isso, Ele não precisaria da gente. Ele é suficiente. Então veja, Deus ele rompe aquele momento de dominação dos midianitas, dá libertação para o povo, e o povo passa a viver na plenitude da bênção novamente. Mas aí daqui a pouco passa o tempo, você vai ver tudo novamente acontecer. Quando nós olhamos também para Crônicas, segundo Crônicas 34, 31, nós vamos ver a renovação, né, que Deus estabelece pelo poder da palavra. Quando o rei Josias redescobre o livro, né, da lei e traz para o povo e começa a ler o livro da lei, começa a estabelecer os princípios, os mandamentos, né, aquilo que é necessário para o povo está estabelecido, o que acontece? Começa a desenvolver o quê? Um avivamento, uma aliança com Deus. Então o povo passa a obedecer a Deus. Isso traz renovação à nação. Então toda a vida desse povo, né, que estavam desviados, que estavam distantes, passam a experimentar um mover de Deus, né? Passam a ser tomados novamente
para servir ao Senhor. Então, veja, Deus restaura o seu povo. Deus trabalha e estabelece a continuidade do seu propósito. E o maior propósito é andar na vontade, é mostrar que há um Deus que é provedor, há um Deus que é soberano, há um Deus que criou os céus e a terra, há um Deus que supre as necessidades, há um Deus amoroso, há um Deus que tem todo o poder. Então veja, restaurando, dizendo, anda na minha presença, como ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, se tu andar comigo, você vai ser perfeito. Por quê? Porque o meu agir, o meu espírito, o meu poder vai te envolvendo de tal forma que todas as suas misérias, suas limitações, todas as suas falhas vão ser aperfeiçoadas. Por isso o Espírito Santo, nos dias de hoje, habita em nosso ser. Justamente para limpar, purificar, para tirar todas as arestazinhas que às vezes atrapalha. Por isso o Espírito Santo, quando Jesus morreu, ressuscitou e volta aos céus e faz a oração, clamando ao Pai que enviasse o Consolador, que não nos deixasse órfãos, para que o Consolador pudesse conduzir todo o seu povo, aqueles que Deus deu a ele. Ou seja, todo aquele processo não é à toa. Jesus está dizendo assim, eu estava limitado num corpo. Fui encarnado em corpo, carne e osso. Então eu não consigo produzir tudo aquilo que é necessário. Mas para o projeto glorioso da salvação, era fundamental Jesus encarnado. Mas agora não, o Consolador, ele vem em espírito. E em espírito, ele não depende de um corpo. Ele não depende das limitações. Ele está em todos os lugares. Olha que interessante. Ampliou-se as possibilidades. Agora eu estou no coração de todo aquele que crê, que abrir e que me chamar, eu entro, transformo, mudo e faço a diferença. Então veja, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, você tem no seu coração, nós temos no nosso coração quem? O Espírito Santo, porque ele não está mais limitado. Ele está numa condição plena. E aí, todos podem ser aperfeiçoados, santificados, avivados para um projeto glorioso no reino de Deus. Então, quando nós olhamos que Deus capacita, através do Espírito Santo, Gideão, quando Deus chama o rei Josias e estabelece para ele uma aliança e um renovo através da leitura da lei, dos mandamentos, dos princípios, e começa a gerar o quê? Um processo de obediência, de temor a Deus. Então, olha o resgate e a restauração. E no Novo Testamento, o que nós podemos ver? Ver Jesus. Jesus, ele promete o quê? O Espírito Santo. Para quê? Avivar a igreja. Como eu falei, ele vai e retorna ao Pai, mas o Espírito Santo vem. E o ato de ele vir, ele passa o quê? A avivar. Então, quando a gente lê Atos 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele está dizendo, uma nova etapa está iniciando para o meu povo, para a igreja. E o ato de ele estar verdadeiramente sendo enviado para um processo glorioso, então a gente passa agora a experimentar o avivamento, a experimentar algo melhor, algo pleno na nossa vida. Aqui nós podemos ver que Pedro e João, eles estavam indo para o templo, o contexto todo é nisso, eles encontram ali o paralítico, eles falam de Jesus, do poder do Evangelho, eles ordenam aquele homem a se levantar e ser curado,
e de repente aquele homem passa a testemunhar junto com eles no ambiente do templo, e eles são o quê? Chamados, né, para poder se explicar, são presos, e como eles não tinham nada que alguém pudesse acusá-lo, ele é libertos, mas aí havia o quê? Uma recomendação dos sacerdotes, dos religiosos, e disseram, ó, não fala mais no nome desse homem, não pregue mais esse nome. Se vocês o fizerem, vocês vão ser, então, prejudicados, vão ser presos, vocês vão ser perseguidos. Então veja, Deus faz um milagre, estabelece uma novidade a partir e logo após de um derramamento do Espírito Santo, aqueles homens estão cheios da graça, cheios da unção, avivados para transformar vidas. E aí o inimigo se levanta e diz, não faça, não pode, é proibido. Começa a perseguição. Eles voltam para a casa dos irmãos, e aí você vai ver, né, que quando eles retornam à casa dos irmãos, eles estão ali ouvindo tudo o que aconteceu. E olha que interessante, eles passam agora, ciente daquilo que aconteceu, eles passam agora então a fazer uma oração em unidade. Esse é o papel da igreja, estar num propósito unido. Estamos diante de uma situação delicada, vamos orar. Não vai agora orar, Senhor, eu quero que olhe para mim, porque eu quero uma casa nova. Não, o projeto é outro, o propósito é outro. Nós temos que orar em unidade e clamar a Deus. Isso era o quê? Direcionado pelo Espírito Santo. A igreja unida, orando, e na oração você poderá ver, se eu não me engano, ali no capítulo 3 ou 2 de Atos, você vai ver que eles se reúnem para orar, e de repente eles falam, Senhor, e essa condição de eles estarem sendo prejudicados ou proibidos de falar do teu nome, que tu possa mudar essa situação e que tu possa verdadeiramente dar graça aos teus filhos. Né? E aí ele diz no texto, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No verso 29, né, do capítulo 4, eu falei 3 aí, mas é o 4, vem 29, que diz ali, ó, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Então a igreja está ciente que eles foram ameaçados. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ou seja, nós não podemos nos calar, porque o que estamos sentindo e o que nós presenciamos é algo sobrenatural, vem da tua parte. É algo divino, é algo que realmente tem condição de outros saberem e serem transformados. Então, a igreja direcionada agora na oração, ela vai e diz, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, a gente percebe que o poder do Espírito Santo na vida do crente é para dar o quê? Ousadia. É para não temer, às vezes, confronto, as ameaças. É para dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus está voltando. É isso que a igreja precisa. Ela tem que estar avivada para transformar. Transformar o quê? Vidas que estão aí necessitados, vidas que estão querendo, né, respostas. Então nós
precisamos entender, porque ficou bem claro, tendo eles orado, moveu-se o lugar, olha só, eles estavam numa reunião caseira, moveu-se o lugar, quando diz moveu-se o lugar, né? Então veja, eles foram cheios do Espírito Santo. Caiu uma glória, caiu um poder, uma manifestação do Espírito Santo dando um renovo. Ou seja, não fiquem amedrontados, não se intimidam. Deixa que eu vou trabalhar, deixa que eu vou agir, deixa que eu vou mover. Então o Espírito Santo traz ousadia. E para que o povo agora pudesse continuar a boa obra. E aí os discípulos são revestidos e eles anunciam, então, a palavra de Deus com poder. Então, veja, a diferença naquilo que eu falei, aqueles crentes que ficam, ora por mim, só fica ora por mim, fraquinho, não tenho força, é porque tem que tomar atitude. Precisa se posicionar. Se não se posiciona, vai ficar fraquinho. Você está gripado. Aí você fica todo maleixo lá, né? Desanimado, sonolento, corpo doído. Fica sem disposição nenhuma. O que você vai fazer? Você não pede oração para Deus abençoar? Você não ora para Deus livrar daquilo? Ora. Mas você também toma uma atitude de tomar um remédio. Um antigripal. Por quê? Porque você tem ciência que aquele medicamento ele vai atuar no teu organismo justamente para cortar todo aquele mal-estar. E você fazendo um repouso, né? um momento de descanso, você vai se restaurando e daqui a pouco você está animado novamente. Você já está vendo que aquela gripe, aquele mal-estar saiu e você já está pronto para desenvolver as suas tarefas. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Está tristinho? Está deprimido espiritualmente? Está malzão? O que é o caminho? Orar, criatura. Ora por mim. Não, é tu que tem que orar. Se eu tomar remédio da gripe, vai curar para mim, não vai te curar. Entendeu? Então é você que tem que orar. Você tem que... me ajuda a orar. Aí é diferente. E unidos, em unidade, vamos orar. Vamos buscar, interceder, clamar. É o que eles fizeram. Pedro, João, compartilha. Aconteceu isso. Mas nós estamos proibidos. Estava ciente a igreja agora, que estava reunida, sabendo o que estava acontecendo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Deu vontade de orar agora. Vamos orar. Eu preciso orar, você precisa orar. E começaram a orar. E o que acontece? Moveu-se o lugar. Então veja, é fundamental nós entendermos isso. Por quê? O Espírito Santo não muda, irmão. É o mesmo que esteve lá no dia do Pentecostes. É o mesmo que curou aquele paralítico. É o mesmo que ressuscitou morto. Então há uma ação divina do poder do Espírito Santo, mas nós temos que estar em sintonia, em harmonia com ele. E como é que nós conseguimos isso? Com Bíblia e oração. Igreja vitoriosa tem que estar pautada na palavra. E que ela quebranta, ela limpa, ela tira os embaraços. E aí, quando nós estamos em unidade em oração, o poder desce. A palavra nos diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, veja, se nós estivermos num único projeto, propósito e intenção, ele desce sobre nós. E descendo, ele renova, ele cura, ele fortalece, ele restaura, ele anima. Entendeu? Então é muito importante sermos cheios do Espírito Santo pelo processo da oração. Oraram e moveu-se o ambiente. Foram cheios do Espírito Santo.
A palavra nos diz, Mateus, pedi e dar-se-vos-á. Se nós insistirmos em clamar, em pedir, em suplicar, estando na vontade do Pai, Ele nos concederá. Quando eu abro mão daquilo que eu quero, né, só para mim, e coloco o pensamento, a visão, né, para o coletivo, e nós precisamos, nós queremos, Deus trabalha. Se todos nós começarmos a orar, se todos nós começarmos a buscar, as ameaças que vêm, elas vão cair por terra. Porque Deus vai fazer maravilhas. Deus vai trabalhar na causa. Deus vai conceder poder e ousadia para nós enfrentarmos. Não é brigar com ninguém, não. É enfrentarmos na oração. Muitas guerras são vencidas na oração. Não é com conhecimento, não é com parcerias, é com amizade, não, é na oração. Tem questões espirituais que só se desfaz na oração. Daniel orava, clamava, e Deus deu resposta, mas a coisa estava terrível. O embate não terminou. O que acontece? Ele continuou. 21 dias clamando, pedindo, intercedendo, sim, perseverante. E de repente Deus falou, está muito forte essa oração. Está muito forte esse clamor, eu tenho que fazer algo mais. E Deus moveu o mundo espiritual, enviou anjos para guerrear com aqueles seres espirituais que estavam bloqueando. Quantas das vezes a tua oração está bloqueada? Você quer a vitória, é lógico. Bom seria assim, vou dobrar o joelho ali, 5 minutinhos, vou falar, Deus, eu quero a minha vitória. E levantou, pronto, já está resolvido. Seria suficiente? Talvez para o teu ego, sim. Descobrir a receita. É só falar ali com Deus rapidão e ele vai responder, eu tenho o quê? A varinha de condom. Quando querer alguma coisa, faz assim, estalar de Deus, está resolvido. Não é assim. Há momentos que a gente tem que derramar lágrima. Na oração, no propósito, você vai falando, Deus vai trabalhando, vai te revelando, Deus vai dizendo, melhor aqui, você precisa agir assim, você precisa, né, buscar essa condição. Tudo isso é um processo. O ato de nós falarmos para Deus e nós vamos ouvindo através da sua palavra, através dos sentimentos que o Espírito Santo vai conduzindo, nós vamos mudando. Pode durar uma semana, um ano, mais anos. Mas uma coisa é certa, você criou um hábito de depender dele. Nesse processo, não é que Deus vai se isentar e não vai resolver nada para ele. Não, ele vai te dar graça, ele vai te dar força, ele vai te dar experiência, ele vai te capacitar, ele vai te dar vida. E aí você vai mudando, você vai alcançando a plenitude da vontade de Deus. E quando estiver na vontade de Deus, dependendo totalmente daquilo que ele pode realizar na tua vida, o milagre acontece. Então veja, é importante que nós entendamos que nós precisamos orar. A oração ajuda a renovar a fé. A fé é o ato de nós depender dele. É só tu, ó Senhor. Só tu podes fazer. Então, é muito bom quando nós compreendemos essa condição. Ser cheio do Espírito Santo. Isso é o que todo crente deveria buscar. Ser cheio. Né? Realmente, como aconteceu no Pentecostes, estavam reunidos, depois vem ali sobre eles um vento veemente, impetuoso, e todos foram cheios, falaram línguas estranhas. Isso é sinal do quê? De que é preciso nos nossos dias a igreja
ter o hábito de falar língua estranha. De não esquecer. Foi só, eu não gosto. Não é gostar, isso é espontâneo. É você ter vida de oração. É você ter vida de presença, de comunhão. Isso é natural. Eu não tenho como te dar um cursinho de língua estranha, não existe isso. É você entender que precisa buscar. Tem que haver o clamor. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas não abre esse bocão para dar glória a Deus? Como vai ser? Eu vou ter que puxar para fora e enfiar alguma coisa? Não tem. O fato de eu ser batizado e ser cheio é eu dar glória. E aleluia, glória a Deus, e louvado é o Senhor, e estar continuadamente na presença. Eles estavam no cenáculo orando. O Senhor Jesus falou, fiquem reunidos, vão buscar, que vai vir o Espírito Santo. E ele, quantos tinha no início, lá no princípio? 500, mais ou menos. Quando viram a recomendação, quantos sobraram lá no cenáculo? Uma média de 120. E os outros? Entendeu? 380? Como diz o jagunço por aí, picou a mula. Foi embora. 120 ficou ali intercedendo, unido, né? Buscando, incansavelmente. Uma promessa. Ele falou que ia enviar o Consolador. Nós precisamos continuar. Então, a igreja de hoje tem que orar, tem que clamar, tem que insistir. Eu não sou batizado. Começa a clamar. Faz uma campanha para ser batizado. Quando você menos esperar, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida e você vai ser cheio e vai ser batizado. E quando isso acontecer, você vai viver em unidade. Para que viver em unidade? Para a glória de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é contendeiro. Deus não é de dividir. Então a igreja tem que estar unida, no mesmo propósito, né? Testemunhando aquilo que o Senhor faz. Atos 4:33 diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha só, graça abundante. Aí testemunha, compartilha aquilo que Deus faz. Você já experimentou sentar ou visitar pessoas que têm experiência com Deus de vivência? Você não vai na casa dessa pessoa, ou senta com ela e fica escutando reclamação, fica chorando, que Deus não fez, Deus me abandonou. Não escuta isso, não. Só escuta que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel, que Deus curou, que Deus cura, que Deus abre porta. Não tem palavras pessimistas. É porque é vida de oração, é vida de leitura, de ambiente da palavra, é presença de Deus na vida, é a graça abundante operando na vida dessa pessoa. Então não tem como ficar dizendo que você vai perder, que você... isso. Não. É que o Senhor, segundo a sua vontade, Ele está operando, Ele está cuidando, Ele guarda, Ele provê, Ele supre, Ele abre a porta, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele aviva. E eu sou grato, eu louvo, eu adoro. Por quê? Porque Ele é mais e mais na minha vida. Aí dá vontade de você sentar com essa pessoa e ficar ali só ouvindo as maravilhas que Deus faz, os milagres. Tudo isso é processo de avivamento na vida da pessoa. Estou falando de uma forma individual, essa pessoa é avivada. A vida espiritual dela e a condição que ela expressa é algo peculiar a ela. Mas nós somos contagiados. Nós, às vezes, desejamos
Você já foi em algum lugar, quem sabe, num culto, numa reunião, e você ouviu um testemunho maravilhoso, ou uma palavra cheia de unção, de graça, e você falou, eu queria ser igual a ele. Como é bom, eu gostaria de ter essa experiência. Por quê? Contagiou você. É o poder do Espírito Santo. É ele avivando, é ele dando graça, unção, ousadia. É isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Nos dá ousadia para nós falar com firmeza, com autoridade. E as pessoas vão ser impactadas. Vão, eu também quero. Como é que você veio para a casa de Deus? Não foi assim? Ouviu uma mensagem? Deus falou no seu coração, revelou as tuas misérias. Você é um pecador, uma pessoa sem propósito, sem esperança. E você falou, eu quero Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Então você foi o quê? Foi tocado pelo poder da palavra. O Espírito Santo começou a quebrar a dureza do teu coração. E você tomou uma atitude e disse, eu quero aceitar a Jesus. E quando você assim o fez, ele simplesmente vai trabalhando e vai mudando, vai corrigindo, vai purificando, vai limpando o ambiente, porque ele vai fazer morada. E quando ele começa, o que acontece? Você agora quer estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, primeiro amor. Toda hora. Tem culto ali na esquerda. Eu tô lá. Tem oração, tem vigília. Vamos juntos. O que é essa língua estranha? É batismo com o Espírito. Também quer. É assim o primeiro amor. Desejosos de buscar, de ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos e o povo, em Atos, eles eram de um só coração. Eles eram de uma só alma, ou seja, estavam em união, estavam compartilhando das coisas boas que Deus faz. Então, amados, é muito importante quando a gente olha, até a repartição de bens acontecia. Ninguém tinha necessidade. Os irmãos iam lá, vou vender uma propriedade, vamos vir aqui, vamos ver qual é a necessidade daqueles irmãos que estão, isso, aquilo, e todo mundo se satisfazia. Era algo que não faltava para eles. Deus provendo, Deus suprindo, Deus concedendo vitórias, e a igreja vivia unida, cheia do Espírito Santo. Isso é fundamental, porque isso transforma. Isso produz vidas transformadas e ousadas. O novo crente, às vezes, ele é até chato no trabalho. Porque ele está tão impactado pelo poder da palavra, tão transformado, que ele começa a dizer, Jesus te ama. Rapaz, vamos trabalhar. Não, mas Jesus te ama. Rapaz, aqui na hora você vai perder o emprego. Não faz mal, mas Jesus te ama. É assim. Você precisa do poder de Deus. Vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra. Deus vai mudar assim como ele mudou. A minha história era assim, assim, assim. Olha como é que está. Deus transformou, Deus mudou totalmente a minha vida. Isso é o quê? Poder de Deus. É transformação, é ousadia. Aí eu pergunto, quantos de nós ainda temos isso? E o que falta para restaurar essa possibilidade? O Espírito Santo mudou? A palavra de Deus diz que ele era ontem, é hoje e será eternamente. Então ele não mudou. Mas quem que mudou? Nós. Nós abrimos mão de, às vezes, compartilhar. Nós, muitas das vezes, não queremos estar em união, preferimos ficar no grupinho, porque no grupinho é a panelinha que tem propósito de derrubar o irmão, de jogar fora aquele novo convertido, de se achar os santos dos santos, né? O super santo santíssimo.
Ninguém pode chegar perto porque ele é o tal. Aí fica grupinhos. Isso não é unidade. Isso é fragmentos. Deus não consegue operar. Não tem como ele agir, porque não há propósito. Enquanto um quer derrubar, o outro fala, Jesus salva a alma. O outro está, Jesus batiza eu com o Espírito Santo. Mas o outro está puxando para trás. O outro está botando o dedo para acusar, porque você é feio, você é gordo, zarolho, inventa um monte de coisa. Não tem unidade. Aí Deus não opera. Mas quando a gente olha aqui em Atos, todos estavam em unidade. A questão está aqui e é séria. Vamos nos unir para derrubar a barreira, para quebrar esse impedimento. Era o início da igreja. Se eles não se unem em oração e clamor, a igreja não crescia. Então veja, hoje nós precisamos estar lembrando isso, que é para ser algo que não era nem para falar, era para ser algo da nossa vida diária. Constância, propósito, é reino, é para que o nome do Senhor seja proclamado, é para que almas sejam alcançadas, e nós temos que orar para Deus quebrar os grilhões espirituais, que muitas das vezes trava a pessoa. Almas sedentas, almas necessitadas, mas são almas que estão aprisionadas pelas correntes espirituais de Satanás, e aí ele não consegue vencer, mas nós às vezes se isentamos. Chama para orar na igreja, meia dúzia. Não quer. Deixa os irmãos orar, ele vai fazer cobertura de oração. Foi que inventaram esse termo, cobertura de oração. Um monte de crente não quer mais orar, porque tem uma cobertura, tem um grupo de oração na igreja que eles vão me dar cobertura. É você que precisa orar. É você que precisa somar força. É você que precisa estar envolvido. Porque quando você está junto, sabe o que acontece? Você é renovado, você é fortalecido, o Espírito Santo desce e aí ele começa a aprimorar, capacitar, levantar homens, mulheres cheios do Espírito Santo. Aí vai ter profecia, vai ter revelação, vai ter sonho, vai ter palavra, vai ter experiência, para quando chegar lá fora e dizer, rapaz, para que seguir esse Deus? Isso aí não existe, não. Deus é real na minha vida. Deus é Senhor. Deus, ele ressuscitou o seu filho para eu poder ser salvo. Deus, ele é muito bom e ele quer te salvar. Aí você tem ousadia, você tem argumento. Mas quando a gente esfria, parece que um vai esfriando o outro. Aí começa nos cultos. Às vezes tem que forçar aqui. Dá glória, irmão. Olha aí, alguns até exageram e inventam história. Né? Olha aí um anjo, aí uma bola de fogo. Para. Nem precisa disso. Tem que arder no teu coração. Tem que queimar o altar. Não precisa ficar dizendo que está vendo bola de fogo, que está vendo. Não, não precisa. Você tem que estar cheio. E se estiver cheio, o teu irmão do lado vai dar um glória, veio meio tímido, mas vai aquecendo, e o sopro do Espírito Santo vai invadindo, envolvendo a igreja, aquelas cinzas vai sair, a brasa vai reacender, e daqui a pouco dá um fogaréu, dá um poder, uma glória, vidas vão sendo curadas, sendo batizadas, vão sendo transformadas, sabe por quê? Porque há vida na igreja. Então nós precisamos, em todo o tempo, estar cheio do Espírito Santo. Filipe, ele foi para Samaria,
e começou a falar, a pregar. Ele começou a desenvolver a mensagem com ousadia e milagres foram acontecendo. Deus foi confirmando. Se nós falamos, Jesus cura, aí vem um paralítico, vem um doente, irmão, pede lá para o fulano orar, não se garante. Irmão, a palavra de Deus diz que nós somos revestidos de poder, imporão as mãos sobre os enfermos e eles se curarão. Então, assim, se você cumprir a palavra, orar, quem cura é Jesus. Se apraz a ele curar naquela hora, amém. Se não curou, você não tem culpa nenhuma, mas você cumpriu aquilo que a palavra diz. Para orar pelos enfermos, eles serão curados. Mas olha, tá vendo lá, o pastor vai lá, ora, o pastor vai orar, vai dar tudo certo. Ora você, crente, começa a ter experiência. Pastor, eu fiquei frustrado porque eu orei, não teve cura. Vai buscar, vai orar na madrugada, vai clamar, vai se encher. Quando o vaso estiver bem cheio, você vai sair pingando unção por aí e Deus vai curando, vai fazendo. Mas aí a gente quer, né? Que quer fazer os milagres, quer ver as maravilhas, mas não quer pagar preço. Não quer sofrer pela obra, não quer renunciar, aí se acostuma. Aí ficamos fazendo shows para atrair pessoas, ficamos fazendo movimento, convidando estrelas para trazer crente de sua casa que está lá deprimido, que não consegue mais nada. Está envolvido com um monte de coisa, menos com a palavra, menos com buscar a Deus. Aí nós temos que ficar investindo às vezes para trazer, para poder encher a igreja. Irmão, se nós entender e começar a buscar, Deus vai movendo, Deus vai quebrando e Deus vai trazendo aqueles que estão doentes para serem curados, trazendo aqueles que estão frios na fé para ser aquecidos. E daqui a pouco está um barulhão de glória a Deus. Então nós precisamos entender que para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos buscar a presença, precisamos orar a Deus, precisamos se amparar na palavra e conhecer quem é o Espírito Santo, as promessas que aqui estão. Então nós vamos ser avivados para transformar vidas que precisam. Pessoas tirando suas vidas aí fora, porque estão vazias. E nós pregamos um evangelho poderoso. Mas nós acreditamos? Nós ainda achamos que ele tem poder? É uma pergunta que você vai ter que responder para você. É algo que o Espírito de Deus vai trabalhando. Ele vai sempre alertar a sua noiva. Jesus está voltando. Tem uma promessa. E o que eu estou fazendo? É sério. Pastor, mais um culto, vamos embora. E o próximo? E o depois do outro? Vai vir só você, do mesmo jeitinho? Para dormir na igreja? Ou você vai vir cheio de ousadia, de poder de Deus, porque vai começar a tomar atitude hoje, de clamar, de falar, Deus, eu não concordo com a minha maneira religiosa de ser. Eu preciso estar cheio, eu preciso estar avivado, eu preciso, como digo, estar cuspindo fogo. Então nós temos que se encher. Então nessa noite, a mensagem é: seja avivado para ser transformador. Fique em pé, vamos orar? Quero desafiar você
Se você quer experimentar mudanças na tua vida, se você quer romper verdadeiramente o estágio que você está vivendo da sua jornada, para deixar Deus trabalhar, para deixar Deus conduzir, talvez perder sono de madrugada, porque Ele quer que você converse com Ele, no silêncio da madrugada. Quem sabe Ele quer ativar as lágrimas nesses olhos, né? Totalmente rebocado com tanta química, para manchar mesmo a careta, para sair ali o caminho da lágrima. Sei, só estou levantando hipótese. Você que sabe como é que está a tua vida. Mas será que vale a pena manter ou viver essa vidinha pré-arrebatamento? Ele está voltando. O mundo está entrando num sistema, provavelmente de mais alguns anos, de aperto total, de crise. E nós? Igreja, vamos se despertar. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos voltar a ter aquele barulho de oração. Então o desafio é para você rever a tua situação de fé e tentar insistir com Deus para mudar, para Ele direcionar, para Ele te avivar, e você sendo avivado, você vai avivar o teu irmão, o teu amigo, o teu companheiro de banco, e ele vai começar a desejar, querer falar línguas estranhas. Fazer um barulhão na igreja aqui, mover assim, coisa bonita. Amém?